A paz do Senhor Jesus, querido. No capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 9, diz assim: Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar, e estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Ter uma visão. Talvez eu esteja falando para você hoje aqui uma palavra e você já teve uma visão, ou várias visões. Pedro estava aqui na casa de Simão, o curtidor que morava à beira-mar. E ele subiu ao eirado, a hora nona, porque começou a buscar ao Senhor, porque estavam preparando-lhe a comida, estava com fome. E ele ali orava, mas quando ele orava, ele teve uma visão. E naquela visão ele viu um grande lençol que descia dos céus, amarrado pelas 4 pontas. E dentro desse lençol havia répteis, quadrúpedes, aves dos céus. E ali ele não entendia aquela visão. Então veio a voz do Espírito e falou com ele: Pedro, mata e come. Ele falou: De jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa comum ou imunda. Aí o Espírito Santo fala para ele: Não chame de comum e imundo aquilo que Deus purificou. Isso sucedeu por 3 vezes. Naquela visão, ele não entendeu, mas ele retrucou com o Senhor, olhando para aqueles animais que eram considerados imundos, segundo a lei judaica, que ele não poderia comer. Ele falou: Não vou comer coisa comum e imundo. Mas o Senhor falou aqui: Não chame de comum e imundo aquilo que Deus purificou. Porque o símbolo daquela visão, ele não compreendia naquele momento o significado. Mas logo ele iria compreender, porque vem ali homens enviados por Cornélio, o centurião, porque aquele Cornélio, ele era um centurião romano, e ele orava a Deus. Era um homem de oração, um homem que não adorava mais escultura. Ele adorava a Deus em espírito e em verdade. E era um homem que ajudava muitas pessoas, dava esmola aos pobres, quer dizer, fazia muitas obras de caridade também. Mas ele não deixava de buscar a Deus. Mas Deus olhou e viu a situação daquele homem e mandou um anjo. O anjo falou: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Mas você precisa mandar chamar Pedro, o Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está lá à beira-mar, na casa de Simão, o curtidor. Ele vai dizer o que você deve fazer. Então, quando Pedro termina a oração, chega aqueles homens enviados por Cornélio, e Pedro, então, descendo, o Espírito Santo diz: Vai com eles, porque eu os enviei. Então, Pedro é um homem dirigido pelo Espírito Santo. E a melhor coisa que tem é quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Ele nos guia, nos mostra o caminho onde nós devemos ir, sabendo que alguém pode nos procurar, porque nós temos uma palavra para trazer ao coração de alguma pessoa. Porque as pessoas estão buscando a Deus muitas vezes de maneira errada. Assim como Cornélio buscava, mas não conhecia Cristo. Mas quando Pedro chegou na casa dele, então Cornélio diz o sonho, né, que ele teve, aquela visão, na verdade, que ele teve com o anjo. E ele então diz: Agora estamos todos diante da presença de Deus para ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua vida. A casa dele estava cheia de pessoas. Então Pedro, quando começou a falar, ele entendeu a visão. Ele disse: Eu vejo hoje que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer lugar, nação ou língua que se teme ao seu nome, ele se faz presente. Então entendeu que o lençol e os animais que estavam ali eram todos os homens, era toda a humanidade, não importava que tipo de pessoa que ele era. Eram os gentios que eram desprezados pelos judeus,
os que eram afastados da presença de Deus, agora a oportunidade. Então Pedro prega o nome do Senhor Jesus e todos receberam o Senhor como Salvador e foram batizados. E diz bem a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Então Pedro ficou admirado por causa de que agora o Espírito Santo não era exclusivo dos judeus, mas agora estava aos gentios, a todos os povos, né? Em qualquer lugar que se clame o nome do Senhor, o Espírito Santo encherá esse do seu poder. E todos têm o direito da salvação. E depois Pedro prega, fala com os apóstolos e na reunião, falando o que aconteceu, aquela experiência que os gentios receberam o poder de Deus, o Espírito Santo, e foram salvos em Cristo Jesus. Então houve realmente uma grande obra. Então esta é a missão dos servos de Deus, e que Pedro entendeu, e que nós devemos entender que a salvação é para toda a humanidade, não é somente para um povo só exclusivo, mas todos aqueles que clamarem ao Senhor, que confessarem a Jesus Cristo como Salvador, e crerem que Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, será salvo. Amém.